Oi, gente, bem-vindos aqui a mais uma edição podcast. Eu sou a Carol Paiva e hoje eu estou com duas convidadas especiais aqui, a Larissa e a Glaucione, duas psicólogas. Tudo bom? Tudo ótimo. Boa noite. Boa noite. Gente, ó, um prazer receber elas e hoje elas vão conversar aqui com a gente, né, sobre um assunto muito importante, né, que é sobre autismo. Olá, gente. Boa apresentem noite. primeiro, Boa né? noite. Eu me chamo Larissa Oliveira. Certo. Sou psicóloga, né? Como você já falou. Atuo somente com crianças e atualmente crianças autistas, né? Então, desde aí a época da universidade já gostava desse universo infantil. E aí acabei enveredando para a área do autismo. Atualmente atuo como psicóloga, né? Também sou responsável por uma clínica, que é o Confabular. E dou supervisão para profissionais, né, que têm dificuldade de alguma forma, ministro cursos, tudo dentro desse universo do autismo que nós vamos conversar hoje. Ótimo, ótimo. Então, tu se especializou só no autismo? Só no autismo, na verdade, desde a Ama. graduação foi toda a parte infantil, né? E aí, quando terminei, fiz especialização em análise do comportamento, que vocês vão entender um pouquinho hoje, né, de qual é a relação com o autismo. E aí, eu já tinha especialização no universo infantil. E aí, depois, especializei só no autismo e uni as duas coisas para fazer o que eu faço hoje. Ótimo. E a Glaucione? Então, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui no podcast, né? Desde já agradeço a oportunidade. Eu também sou psicóloga, né? E trabalho com avaliação e intervenção em aba para autismo, né? Então, também toda a minha formação, desde a graduação, foi voltada para essa área. E eu e Larissa, a gente trabalha juntas, né, nessa área, então vai ser muito bom discutir aqui com vocês sobre esse tema tão relevante e que, às vezes, a gente ainda vê muitos mitos e verdades, né, em torno dessa temática. Sim, ótimo. E vai explicar também o que é aba, né? Eu dei uma lida, mas vou deixar para elas explicarem. Então, vamos lá, gente. Qual das duas vai me responder aí o autismo, que é um transtorno, é uma síndrome? Como ele se classifica? É uma doença, né? Muita gente tem dúvida, né? Sim. Posso começar, Tiglau? Bom, na verdade, o autismo, vocês vão ouvir falar muito com o termo transtorno do espectro do autismo, né? Então, sim, é um transtorno. E hoje a gente fala no espectro, justamente, vamos imaginar um espectro de cores, né? Que vai desde, por exemplo, branco, vermelho, isso vai mudando, né? Então, tem uma gama, uma variação de cores. Esse exemplo ele serve para a gente pensar no que é hoje a sintomatologia do autismo. Então, vocês vão conhecer autistas extremamente diferentes, com sintomas extremamente diferentes. Então, o autismo vai ser um transtorno que nós vamos ter necessariamente um atraso na comunicação, uma dificuldade, na verdade, na comunicação, na interação social, né? Ele vai ser caracterizado também por algumas inflexibilidades, movimentos repetitivos, né? Hiper ou hipoestimulação. Então, assim, a criança ela vai ter, ou o adulto, enfim, ela pode ter algumas dificuldades dentro dessa área. Necessariamente ela vai ter, Larissa? Não necessariamente, tá? Então, por exemplo, vocês podem conhecer alguns autistas que não falam, né? Ainda tem esse déficit na comunicação que não conseguem falar, até algumas pessoas autistas que elas falam, se comunicam extremamente, assim, divinamente bem. Porém, elas têm, por exemplo, dificuldade de compreender metáforas, de compreender ironias, né? Então, essas duas questões estão no mesmo sintoma, certo? Porém, elas se manifestam de formas diferentes, certo? Então, não vai ter uma cara específica, não tem um exame específico, certo? A gente vai precisar observar os sintomas dentro dessa área, certo? Mas o autista, ele pode ter... Assim, você falou do espectro, né? Ai, que palavra difícil. Espectro. É isso? Acertei. Tem várias características, Isso necessariamente vai ter um comprometimento na comunicação social, que a gente chama hoje, né, que seria a comunicação e a interação social. Só que esse comprometimento, ele pode variar de diversas formas, né? Então, um comprometimento que pode ser desde a criança, por exemplo, que ainda não consegue falar, certo? Que a gente chama de não verbal, tá? Ou aquela pessoa, aquela criança que às vezes tem uma fala, mas fala monótono, tudo de um mesmo jeito. Então, há um comprometimento aí na comunicação, certo? Mas isso pode se expressar de formas diferentes, certo? Chegou a complementar alguma coisa em relação a isso? Sim.
Pode virar, pode Vira virar. lá, Tiglau, sem pena. Inclusive, né, como a Larissa comentou, tem crianças que às vezes apresentam ausência da fala e já tem crianças que apresentam mais de forma pontual. Então, o autismo é um transtorno do desenvolvimento e ele se apresenta de diferentes formas em cada sujeito. E aí, para que a gente realmente identifique enquanto um quadro de autismo, tem que ter, né, esses déficits, tanto na questão da interação social e comunicação, como comportamentos repetitivos, né? No caso das ecolalias, a criança repete o que ouve, ou motor, no caso dos flaps, andar na ponta dos pés também. No caso de quê? Não, porque quem tá em casa... Peraí. Precisa. Quem tá em casa não vai entender termos técnicos, né? Então, repete aí, Glauciane, por favor, todos esses termos que tu falou, na linguagem... Flapping, que é um movimento repetitivo, assim, de mãos, ficar sim. chacoalhando as mãos. Nem todos vão ter esse movimento nem todos. repetitivo de mãos. Sim. Nem todos iam ter esse movimento repetitivo, nem Sim. todos iam... Repetir, ter as ecolalias, que no caso é repetir, por exemplo. Ecolalias, que é, por exemplo, eu falo qual o seu nome, a criança repete qual o seu nome. Ah, ela Repetir repete o que ela outro. ouve, exatamente. Sim. Isso. Seja o que ela ouve imediatamente ou o que ela ouviu num momento anterior. Então, tem crianças, por exemplo, que têm a capacidade de repetir uma cena inteira de um desenho animado. E elas fazem aquela repetição. Só que a gente tem que pensar que isso é um exemplo, né? A gente não pode criar um estereótipo do autista como sendo aquela pessoa que vai estar repetindo sons e fazendo o movimento de balançar as mãos, né? Que é o que a gente conhece como flapping. Então, pode acontecer isso? Pode acontecer isso, mas como eu disse, a dificuldade na comunicação pode ser, por exemplo, uma dificuldade em compreender ironias, que seria algo, digamos que mais sutil, mas também é uma dificuldade. Então, por exemplo, tem alguns autistas, vamos parar para pensar, que se alguém pergunta assim, Larissa, você está com raiva? E eu digo, não. Opa, ela está com raiva. Então, não é só a comunicação ali verbal. A não verbal, você consegue entender que eu estou com raiva. Então, algumas pessoas autistas podem ter dificuldade em ler esse não verbal, que é uma dificuldade sutil nessa comunicação e interação social. Certo? Sim, entendi. E, vai complementar. Inclusive, isso que a Larissa comentou envolve um dos mitos, né? Que é a questão autista não tem emoção. E não é que ele não tem emoção, mas às vezes por essa dificuldade de compreender coisas não faladas, esses sinais corporais, dificuldade tanto de compreender como às vezes de expressar, envolve esse grande mito. E sim, autistas têm emoções, mas às vezes eles podem apresentar uma dificuldade de expressá-las, o que não inibe a presença delas, né? Então, uma coisa eu já aprendi, né, o pessoal de casa. O autista ele tem dificuldade na comunicação. Isso, alguns têm. Tanto verbal como a não verbal, que as coisas subjetivas, digamos assim, né, eles não conseguem captar. Isso. Não todos. Não todos. Perfeito. Não todos, né? Isso. Certo. Sim, tu ia falar? Não. E acho que eu acho que a principal questão que a gente tem que pensar é que as pessoas, né, vão sair com a ideia de que nem todos. Eu sei que é difícil pensar e a gente muitas vezes pensa em uma padronização, porque, enfim, precisa ver para o diagnóstico, mas acho que se todo mundo sair com essa ideia de, como você fez, né, deu o exemplo disso, nem todos, porque é exatamente isso, ele vai ter uma dificuldade na comunicação e na interação social. Essa dificuldade pode ser não conseguir ler o que a gente chama de ambiente, né, ou a linguagem não verbal, pode ser, porém, nem todos, né? Então, a questão da fala, tem algumas crianças que elas vão ter o que a gente chama de atraso na fala. Então, com 2 anos, a gente já espera que a criança fale ali algumas palavrinhas, né? 3 anos, que ela já esteja ali formando frases, né? Então, vão chegar crianças que ainda não desenvolveram essa fala. Então, há um atraso na linguagem. Ah, Larissa, mas eu conheço um autista que ele fala. Sim, porque não necessariamente há um atraso. Há um comprometimento que vai se manifestar de diversas formas. Por isso, o nome espectro. Uhum. E é difícil fazer esse diagnóstico? Porque, assim, é uma dúvida que eu tenho, que eu acho que muita gente tem, né? Hoje em dia, eu não sei se é porque antigamente não tinha, assim, muita tecnologia, né, de descobrir se a pessoa era autista ou não, mas hoje em dia tem muitos casos. Por que isso está acontecendo e se é difícil ou não fazer esse diagnóstico? Qual das duas vai me responder?
Posso começar aí? Tu continua, Tia Glau? Tá, eu acho que uma das questões do diagnóstico, né, primeiro, hoje está mais acessível. Então, esse é um dos motivos pelo qual a gente vê tantos autistas, né? Então, antes a gente tinha aquela criança que a gente via, olha, mas ele não interage tanto e tudo. Todo mundo vai lembrar que já teve um colega de sala assim, né? E que hoje, né, essa pessoa teria esse diagnóstico. Então, acho que o primeiro ponto nesse diagnóstico é que ele não tem um exame específico, não tem algo, seja no cérebro, seja no sangue, que vai dizer essa pessoa é autista. Então, é preciso uma série de comportamentos ou ausência, né, desses comportamentos para que esse diagnóstico possa ser fechado, né? Então, por isso que pode tornar-se mais difícil. E aí, o que seria ideal? Que essa criança fosse avaliada por uma equipe, que incluísse psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, né? E o neuropediatra ou psiquiatra infantil, tá? Mas hoje, o diagnóstico para ser fechado, em geral, é bem comum o neuropediatra ou psiquiatra infantil, a partir dessa avaliação, que idealmente deveria ser multidisciplinar. Pode complementar. Inclusive, é muito comum. Mas os casos de autismo estão aumentando, está tendo aumento. Na verdade, hoje a gente está vendo mais conhecimento, né? Esse nosso momento aqui hoje é uma prova disso. A gente está tendo um espaço aqui para discutir e desmitificar alguns mitos e verdades, falar o que é autismo, possibilidade de tratamento. Então, hoje, a gente tem mais conhecimento, acesso a mais conhecimento, e isso acaba deixando as famílias mais sensíveis, né? Olha só, o meu filho faz isso. Ou então, então quer dizer que a partir disso aqui o meu filho realmente apresenta algum déficit. Então, essa falta de conhecimento que a gente tinha poderia, né, afetar a questão do diagnóstico. Hoje a gente tem mais conhecimento. E acho que um ponto importante é que, como a gente trabalha com ciência, a gente vai falar um pouquinho sobre ABA, né? Uma ciência, existem muitas coisas que a gente acha. Tudo bem, mas nós, enquanto psicólogos, a gente, até por uma questão de responsabilidade, a gente não pode vir até, por exemplo, o seu canal e dizer assim, olha, aumentaram o número de autistas, não só diagnóstico, vamos supor. Então, assim, a gente pensa que sim, mas hoje ainda não saiu nenhum estudo que consiga comprovar que aumentou o número de autistas no sentido de estão nascendo mais crianças autistas. Então, os dados que nós temos hoje é que o diagnóstico se tornou mais acessível, o conhecimento, consequentemente, nós temos mais autistas. Embora aí os achismos a gente pensa que sim, mas ao mesmo tempo a gente não pode dizer ainda que porque ainda não saiu, pelo menos não que eu saiba, né? Nenhum estudo que consiga comprovar isso. Então, a gente só segue o baile. Tá ótimo, tá respondido, né? Então, gente, assim, vocês querem ir logo para os mitos e verdades que a gente combinou de falar, ou falar sobre a intervenção? Eu queria saber mais sobre ABA, o que é ABA, e aí... Pois então, vamos falar sobre ABA. O que é ABA? Porque eu não sei, eu dei uma lida rápida, mas é uma forma de tratar? Então, ABA é uma ciência, né? Uma enorme ciência que é comumente relacionada ao autismo, mas ela não se aplica apenas a essa área, né? Ela é uma ciência completa que tem aí a sua área de pesquisa, de experimentos e de aplicação, que no caso é essa, né? A análise do comportamento aplicada, a famosa ABA, comumente relacionada ao autismo, porque é a que traz mais evidências científicas. Não estou dizendo que ela é a melhor de todas ou a única que funciona, mas quando a gente fala de resultados, ela traz mais estudos científicos que trazem, sim, uma evidência. Então, é uma terapia que vai, modificar o comportamento a partir das necessidades da criança. Vamos supor. É uma terapia. Vamos supor, a criança não fala. Então, a partir da ciência ABA, a gente vai utilizar procedimentos de ensino. Vamos pegar os interesses dessa criança e vamos colocar isso no dia a dia, né? Na terapia, por exemplo. Vamos supor, a criança não fala. Então, a gente vai usar técnicas de ensino para ensiná-la a falar. Se ela gosta, vamos supor, de carrinho. E aí, sempre que ela balbuciar algum sonzinho, eu vou lá e apresento esse carrinho para as probabilidades de ela voltar a emitir esse som serem aumentadas, por exemplo. E aí, ainda puxando sobre o que a Tia Glau falou, né? Gente, Tia Glau, só deixando claro, né? Porque como nós somos psicólogas infantis, então as pessoas nos chamam assim, e aí ficou. Então, Tia Larissa, Tia Glau, para muitos, né? Para vocês não estranharem. Tia Glau não é minha tia, tá? Mas é tia de muitas crianças, assim como a Tia Larissa também. Então, vez ou outra, você vai ver a gente chamando de
Tia, né? Mas ela te chama de tia também? Ou é só... Quer dizer... também chamo. Não, tu chama ela de tia? Foi essa a minha pergunta. Eu não sei se aqui tu chamou de Larissa, mas eu já tô tão no automático, por isso eu te chamo de tia Glau. Não é Glaucione. Gente, quem é Glaucione? Então é tia Glau. Só para as pessoas não estranharem, né? Mas, complementando isso que a tia Glau falou, sobre a questão da aba, então é a análise do comportamento aplicada. Aplicada a quê? Pensando no termo, a comportamentos socialmente relevantes. Larissa, o que é isso, né? Então, a análise do comportamento aplicada, ela visa modificar e intervir sobre comportamentos que sejam importantes de alguma forma na sociedade. Então, tem a aba, por exemplo, nas empresas, organizações. Então, como fazer o meu colaborador se sentir melhor dentro da empresa? A gente pode usar estratégias de análise do comportamento aplicada, que a sigla é aba, certo? Para que esse colaborador se sinta mais à vontade. Então, como fazer com que as pessoas joguem menos lixo na rua? Então, tem estratégias para isso. Então, são estratégias comportamentais. E aí, desse mesmo contexto, como a Tia Glau falou, a gente usa isso para o autismo. E realmente ficou extremamente famosa, porque hoje a maioria dos procedimentos de ensino para crianças autistas que têm evidência de que funciona mesmo, a grande maioria estão relacionados à análise do comportamento aplicado, que é a aba, né? Então, é uma ciência, e a partir dela, como a Tia Glau falou, a gente traz ferramentas, né, para fazer essa intervenção. E, às vezes, eu tenho até trocado recente, eu nem tenho falado mais tratamento, né? Por quê? Porque alguns autistas adultos que se comunicam bem, né, têm trazido aí sua voz para a internet, eles têm falado muito nessa questão de, olha, nós não temos uma doença, né? Então, por isso que a gente tem trocado recentemente, tem falado isso. A gente tem falado de intervenção para o autismo, certo? Que aí puxa uma outra pergunta para daqui a pouco a gente pensar sobre se todo mundo de fato precisa dessa intervenção, né? Qual é a necessidade disso? Porque o nosso objetivo jamais vai ser normatizar e tentar encaixotar aquela pessoa. Como a Tia Glau disse, a gente vai trabalhar a partir da necessidade. Certo, mas assim, só para encerrar o assunto do aba, né? É uma forma de trabalhar com aquele paciente na clínica, né? Aí, como você falou, o exemplo do carrinho, qual seria outro exemplo, assim, na clínica, aplicando o Pronto. aba, né? Vamos pensar na clínica. Nossa, a gente faz tanta coisa, não tá vindo nenhuma coisa imediata. Então, para a comunicação, tem esse exemplo do carrinho. Então, a Tia Glau está dando o exemplo já da criança que está bem no início. Então, ela soltou um sonzinho, a gente chama de reforçar. Então, é tipo assim, vamos parar para pensar. Vou dar um exemplo aqui bem aleatório, tá? Vamos pensar que eu cheguei aqui nessa sala, eu adoro dar esse exemplo, e tá tudo escuro, né? E aí eu bati minha canela, chutei, me machuquei, e aí eu vi que tentei achar interruptor, não achei, mas eu vi que quando eu fiz assim, um exemplo, aleatoriamente a luz acendeu. Quando for amanhã que eu chegar nessa mesma sala, o que vai acontecer? Será que eu vou bater mais ou será que eu vou de cara já fazer assim? Então, quando eu fiz assim e a luz acendeu, eu digo que o meu comportamento foi reforçado. Ou seja, a luz ter acendido reforçou esse comportamento aqui. Então, em outras vezes, vai acontecer mais vezes. Então, uma das estratégias da análise do comportamento é utilizar o reforço. Então, quando a criança está aqui, que ainda não fala, ela fala, mama, balbuciou, só um sonzinho, e eu entrego um carrinho, eu posso dizer, muitas vezes, que esse carrinho pode reforçar o comportamento de balbuciar. Como a Tia Glau falou, vai aumentar a frequência. Aí a criança vai passar a fazer mais sons. Fazendo mais sons, eu ensino ela a repetir. E por aí vai, né? E aí a gente usa isso para interação social também, né? Então, a criança gosta muito... Vamos supor, a criança vai fazer uma colagem. Entrega um papel, mas eu não estou entregando a cola. A cola está com um coleguinha, né? E aí eu vou lá e dou o modelo para ela pedir. Cola, se a criança já fala, por exemplo, não é só esse exemplo, a criança fala cola, aí o colega vai lá e entrega. Então, o comportamento dela de pedir talvez seja reforçado pelo colega, de entregar. Então, há mais chances de, no futuro, quando ele vê uma outra criança, ele ter interesse de se aproximar e pedir algo. Então, são exemplos muito sutis de como isso pode se manifestar, que vai desde o ensino da fala até a interação social. Lembrando que não vai ser, inclusive, só na clínica, né? A gente trabalha, às vezes, tem vários clientinhos nossos que a gente faz no parquinho do prédio, para trabalhar a interação com outras crianças. Bem interessante, né? Deixa eu só me ajeitar aqui na câmera. Não, pode falar, tá ótimo. Gente, eu acho que a Glauciane queria falar. Glaucione, teu nome é muito difícil. Posso chamar de Glau? É melhor chamar de Glau.
Glau, tá bom. Glau ou tia Glau, né? Vai, Glau, tu ia complementar. Sim, então, em resumo, né? Inicialmente, né? A gente faz uma avaliação, identifica o que a criança já faz e aí delimita os objetivos que a gente vai ensinar. Então, vamos supor que é uma criança que não fala. Então, primeiro eu vou ampliar essas vocalizações, vou delimitar objetivos de imitação. Então, vou ter alvos específicos e vou utilizar esses procedimentos de ensinar. A terapia, basicamente, vai usar dos interesses e focar nas ausências, nos déficits de habilidades que a criança apresentou. Tipo... Por exemplo, se a criança não fala, eu vou ampliar as vocalizações. Se a criança não imita, eu vou delimitar alguns tipos de imitação e sempre que ela responder daquela forma esperada, eu vou reforçar com algo que aumente a probabilidade de ela voltar a emitir. Pode ser um carrinho para outras crianças, pode ser, sei lá, bolhas de sabão. E aí, um ponto importante, quando a Glau está falando, né? A tia Glau está falando da questão da imitação. Então, quando a gente vê uma criança com desenvolvimento típico, gente, é o desenvolvimento comum, né? E crianças que não têm o desenvolvimento dentro do esperado, a gente vai chamar de desenvolvimento atípico, né? Que não está só o autismo, mas quando a gente tem uma criança de desenvolvimento típico, já é natural que com 1 ano você faça algo e ela imite. Então, você não precisou ensinar diretamente. Então, isso passa muito despercebido. Só que aí, quando a criança é autista, por exemplo, ela ainda não consegue imitar, por que vai ser importante? Se tem um colega no parquinho, ele desce, ela vê, ela vai lá e faz. Então, várias coisas que hoje nós sabemos, a gente acaba aprendendo por meio da imitação. Então, é como se no autismo várias habilidades essenciais lá da base, em algumas crianças, claro, elas não sejam aprendidas. Isso vai gerar um acúmulo de atrasos futuros. Então, se essa criança não sabe imitar, como que quando o coleguinha começa uma brincadeira, ela vai lá e vai fazer junto? Pode parecer uma coisa simples, mas é algo extremamente natural entre as crianças. Então, várias pequenas coisas que não acontecem geram todo o que a gente chama de acúmulo de atrasos, porque se ela não aprende isso, ela vai deixar de aprender várias outras coisas, certo? E aí, essa intervenção, acho que um ponto importante é que quando a gente pensa, são psicólogas, então as pessoas pensam assim, a gente vai atuar nas emoções, em como eles se sentem. Mas na intervenção em aba, o nosso trabalho vai ser completamente diferente. Vai ser ensinar habilidades relevantes, que podem estar na habilidade de comunicação, interação social, imitar, brincar, algumas habilidades acadêmicas, né, que são específicas da escola. Então, foi uma habilidade relevante, foi comportamento, entra na intervenção em aba e a gente ensina, como a tia Glau disse, a partir da avaliação. Não sabe, a gente monta um plano e vai para frente. Uma dúvida, né? Toda essa intervenção, esse trabalho que vocês têm com eles, é reforçado pelos pais ou vocês fazem um trabalho com os pais? Perfeito. Mas essa é uma pergunta muito importante, né? Porque, de fato, não tem como a terapia ser realizada apenas com a equipe, né? Seja ela as psicólogas, fono, TO, a equipe interdisciplinar. A participação da família é essencial. Inclusive, né, para esse funcionamento, o início de tudo a gente faz um momento com a família para, né, captar as expectativas, o comportamento da criança. Então, desde o início, a participação da família é essencial. Assim também como outros profissionais de outras áreas e da escola, né? Então, é todo mundo envolvido, favorecendo o contexto para essa criança receber essa estimulação e, de fato, conseguir acompanhar os marcos do desenvolvimento, né? E aí, um ponto importante, né, é que... Eu medo de quebrar, meu Deus. Não, tá. Um ponto importante, quando Vale, minha gente, TDAH da tia Larissa. Peraí. Tem. Psicólogas. Gente, o assunto do podcast é autismo, né? Só que só se fala em TDAH. Não, mas a tia Glau falou, e é uma coisa importante. Lembrei. Você perguntou, então é importante que os pais também participem? É extremamente importante. E existe um termo que a gente usa, que é intervenção intensiva. O que seria essa intervenção intensiva? Uma intervenção que tenha mais horas. Então, por exemplo, na psicoterapia tradicional, geralmente a gente vai uma vez na semana, isso é suficiente. Quando a gente tem... Eu sempre vou falar aqui em criança autista porque é o público que a gente trabalha, né? Mas quando você tem uma criança autista que tem muitos déficits, ou seja, ela tem muitos atrasos, tem várias habilidades que são esperadas para a idade e ela tem vários atrasos em relação a elas, né?
Então, não vai funcionar se eu faço essa estimulação uma vez por semana. Não adianta. Então, eu sei que algumas pessoas, inclusive, lutam na justiça para conseguir acesso a essas intervenções mais intensivas, certo? Então, hoje, por exemplo, lá no Confabular, o mínimo do mínimo do mínimo é que as crianças são atendidas é uma criança que tem pelo menos 1 hora todo dia. Então, são 5 horas semanais. E o que os estudos indicam é que o ideal seria pelo menos 15 horas semanais, ou seja, 3 horas por dia. Muito tempo para que a gente consiga alcançar isso aí. Só que aí tem todo um jogo de cintura para que isso seja dentro de uma brincadeira. Porque a gente não pode passar 3 horas com a criança sentada numa mesa, socorro, né? Então, a intervenção intensiva é o que hoje tem evidência. Então, tem que ter frequência e constância. Sim, se nem os adultos, né, que tem TDAH. Não, gente, pois é, a questão do TDAH eu não sei. Ela acha que eu sou... você já está fechado o diagnóstico? Só não estou mais tomando Ritalina porque ainda amamento. Tive que parar, mas assim que eu puder eu volto. Mas, gente, por favor, não foi automedicação, tá? Foi indicado pela psiquiatra. Mas tu tem TAG, não? Transtorno de... Sim. Sim. Quem não tem, né? Mas é porque, fugindo só um pouco do assunto, é porque muitas vezes o TAG, né, que é transtorno de ansiedade generalizada, ele vem como sendo o problema primário, ou seja, a pessoa chega na terapia porque tem isso, ou no psiquiatra, mas na verdade ele é decorrente de um TDAH sem nenhuma intervenção. Então, uma pessoa que deixa tudo para a última hora, tudo desorganizado, ela vai ficar com ansiedade. Então, às vezes, você está tratando ansiedade, mas devia estar tratando um TDAH. E eu fui ler um pouquinho mais e eu entendi que é como se... eu achava que, tipo assim, quem tem TAG provavelmente tem TDAH. Não necessariamente, né? Uma pessoa que tem TDAH e não sabe, ela não lida com isso como deveria, né? Então, ela possivelmente vai ficar ansiosa. Eu sei. E aí, quando ainda está desorganizado ali, mas está dando certo, a pessoa não vai procurar ajuda. Agora, quando ela está tendo crise de ansiedade, aí ela vai procurar. Então, ela acaba tendo o diagnóstico da ansiedade, mas muitas vezes não do TDAH. Gente, eu vou me consultar aqui com elas. Não, vamos voltar para o assunto do autismo, porque depois a gente marca um podcast só falando de TDAH, né? Que, inclusive, tá uma onda, todo mundo descobrindo, né, que tem. Assim, muitos adultos, né, descobrindo. Que aí a gente também questiona. Mas a gente fala sobre isso depois, né? A gente tem que marcar outro dia. Sim, e aí, vamos falar logo da intervenção, quando intervir, ou vocês querem deixar os mitos e verdades? Acho que a gente já misturou tanto. Misturou, né? Não, vamos lá, ó, vou fazer aqui, dos mitos. O autismo é resultado da falta dos pais? A mãe fria ou o pai frio? Perfeito. Vai, Tia Glau, isso aí. Vamos lá, né? Como a gente estava conversando no início. Existem muitos mitos quando a gente fala de desenvolvimento infantil. Quando fala de autismo, então, nem se fala. Infelizmente, né? A gente ainda tem algumas pessoas, por falta de conhecimento, às vezes, que relacionam a família, né? Culpabiliza essa família por conta do diagnóstico, por conta de a criança ser autista. E, na verdade, isso é um grande mito, né? Essa questão da mãe fria. Então, chega eu que fico fria só de ouvir. Porque é um grande mito. Quando a gente fala de autismo, a gente não está falando... Tem uma causa externa, mas quando o bebê ainda está na barriga da mãe. Quando a gente fala causa externa... não está relacionada à falta de estimulação da família, né? Então, a culpa não é da família, a culpa não é da mãe fria, do pai frio, enfim. De ninguém. É uma condição neurológica, né? Então, isso é um verdadeiro mito, um grande mito. Sim. Pode complementar. E isso que a Tia Glau está falando, né? É uma condição que ela vai ser, em sua grande maioria, hereditária, certo? Ela vai ser genética. Então, uma parte quer dizer que veio ou do pai ou da mãe, ou dos dois. Uma outra parte de próprias mutações genéticas na formação do embrião, certo? E os estudos mostram que só 3%, ou seja, 97% está relacionado à genética. Seja porque veio do pai ou da mãe, né? Tem genes associados a isso, ou por mutações específicas, e apenas 3% fala-se de causas externas. E como a Tia Glau falou, causas externas, tipo assim, o bebê na barriga da mãe, né? Tem alguns estudos, por exemplo, associando
o uso de ácido valproico, que é acho que é anticonvulsionante, se eu não me engano, com autismo, mas ainda nem consegue colocar uma relação de causa. Conseguem ver uma pequena relação ali, né, de certas infecções, tá? Mas isso é uma porcentagem tão pequena que olha-se muito mais para a questão genética. Inclusive, muitas vezes, quando você tem lá no consultório uma criança com diagnóstico de autismo, aí a família começa a estudar sobre, e às vezes o pai diz, verdade, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? Então, tem inclusive pais que fecham o diagnóstico próprio, né? Depois do diagnóstico do filho, porque começaram a estudar mais sobre isso. Olha aí. Bem interessante, né? Quer complementar? Sim, inclusive, isso já envolve outro mito, que é a questão, né? É possível adquirir autismo? Porque no caso dos pais, né? Nossa, eu acho que eu tenho autismo. Aí a pessoa pode achar que desenvolveu isso, mas não. Para ser considerado autismo, né, tem que ter esses 2 pontos que a Larissa comentou no início, a questão de déficit nessa área da comunicação, interação social, comportamentos repetitivos, e outro fator é que ele seja diagnosticado na primeira infância. Então, eu, enquanto adulta, eu posso sim receber esse diagnóstico, mas para ser autismo, eu preciso ter apresentado esses sinais na minha infância. Não pode estudar o recente. Exatamente, ninguém adquire autismo. A criança nasce com autismo. O que às vezes pode acontecer é dos pais, eu acho que isso aí com o tempo vai passar, e acaba negligenciando e depois, né, acaba fechando o diagnóstico, mas ninguém desenvolve, a criança nasce. E aí tem se usado recente um termo que tem sido bem criticado, né? Que é tipo assim, todo mundo é um pouco autista, né? Quando na verdade não é isso. Tem uma profissional que eu gosto muito, que é a Poliana, né? Ela fala sobre do meu bebê e o autismo. Ela fala sobre isso e ela diz assim, gente, o comportamento do autista não é um comportamento alienígena. É um comportamento que todo mundo vai ter. Pois é, porque tipo assim, ela diz que o pessoal fala, meu Deus, eu tenho isso, então será que eu sou autista? Gente, todo mundo vai ter comportamentos, né? Que autistas vão ter também, porque são pessoas. Só que o que acontece é que a gente precisa desse conjunto. Então, tem gente que diz assim, o fulano não gosta de interagir. Será que ele é autista? Gente, não é isso. Então, a gente vai ter... Pode ser que você tenha, por exemplo, comportamento repetitivo. Vamos pensar, inflexibilidade. Não sei se você vai se identificar, né? Mas aí você vai dizer assim, eu gosto das minhas coisas organizadas sempre da mesma forma. Se alguém mexe nas minhas coisas, eu me desorganizo completamente. Tá, isso demonstra que você tem uma inflexibilidade, que é uma característica que pode estar contida no autismo. Não quer dizer que você é autista por isso, né? Ou então, nossa, eu tenho muita dificuldade de interação. Eu falo, com pouco tempo ali que eu estou naquele grupo, eu fico cansada. Tá, então pode ser que a gente chama de sua bateria social acaba mais rápido. Não quer dizer que você seja autista. Então, realmente é um termo muito sério, que acho que as pessoas estão banalizando e a gente precisa levar a sério e entender que precisa haver um comprometimento em todas essas áreas. Não precisa ser não basta ser um comportamento. Sim, da mesma forma como o TDAH, que a gente acabou de falar aqui, né? Que tá uma onda no Instagram, todo mundo agora é TDAH, tem TDAH, né? E também não pode banalizar, né? Tem que ser um diagnóstico bem sério, bem fechado, né? Inclusive, acho que a gente acaba sabendo sobre isso porque é muito comum encontrar a questão do TDAH associada ao autismo. Então, tem muitos autistas que vão ter o TDAH, né? Então, por isso que eu, não só pelo meu diagnóstico, mas também por isso que eu sei sobre o TDAH. E um ponto importante, como a Tia Glau falou, assim como o autismo, o TDAH também precisa ter aparecido na primeira infância. Então, por exemplo, pode ser que hoje você tenha uma vida extremamente corrida, porque todo mundo tem hoje em dia, né? Uma vida extremamente... É o que eu tenho que falar aqui para você, né? Uma vida extremamente corrida, agitada. Então, como é que você vai dar conta de tudo? Então, a sociedade atual, ela te cobra muito mais. Então, você precisa estar atenta a 50 mil coisas. Obviamente, você vai esquecer mais. Aí dizer assim, nossa, mas está muito esquecido. Será que você não tem TDAH? Então não pode ser de agora, não pode ser do seu emprego novo e da sua vida nova. Isso tem que ter aparecido lá na infância. Então será que você era criança que esquecia a lancheira, que vivia no mundo da lua? Ou será que você era criança extremamente agitada? Então, no diagnóstico vai ser preciso buscar isso desde a infância, assim como no caso do autismo, como a Tia Glau falou. Então, não basta você apresentar os sintomas agora, a gente tem que ter esses dados lá da primeira infância. Mas é complicado, né? Se os pais não falarem, né, os dados lá da primeira infância, como é que a gente vai dizer? Eu não vou lembrar. Claro que se não tem os dados, né, a gente faz com o que tem. Pode ser que o seu diagnóstico seja fechado de qualquer forma, mas ajudaria muito, porque precisa aparecer lá na primeira infância.
Mas assim, resumindo, então os adultos eles podem passar por todo esse processo com o psicólogo e tudo para descobrir realmente se são autistas, Sim. né? E é interessante, muitas pessoas, de repente alguém está assistindo e está se perguntando, nossa, eu tenho dificuldades na comunicação e na interação, eu tenho essa inflexibilidade, né? Mas eu vivi a minha vida toda e eu estou aqui, né? Então, será que eu devo procurar? O que alguns autistas adultos colocam é que ter conseguido o diagnóstico foi tirar um peso das costas, porque eles passaram a vida toda, muitas vezes, sendo chamados de esquisitos, de antissociais, e eles entenderam que eles não são esquisitos, eles não são antissociais. O cérebro deles funciona de uma forma diferente e pode ser que eles tenham necessidades diferentes. Então, ufa, é isso. Então, às vezes, esse diagnóstico na vida adulta, ele favorece nesse sentido de, tipo assim, trazer uma explicação e reduzir uma culpa que essa pessoa carregava aí. Sim, e vamos lá. Autismo é causado por vacinas e a pessoa pode ter autismo, a gente já falou, né? Na vida adulta, sim, pode, né? E então vamos falar sobre a questão das vacinas. Tem alguma influência? É um mito, né? Com certeza é um mito. Um grande mito, né? Como a gente conversou no início, né? A causa do autismo existem diversas, né? Geralmente genéticas, externas ainda relacionadas quando o bebê está na barriga, mas vacinas não, né? Existem vários estudos que corroboram para que esses resultados sejam, né, invalidados. Não tem nenhuma relação, é um grande mito. É um grande mito, né? Certo. Vacina. Tem que vacinar, né, gente? Porque assim, essa questão da vacina ficou mais forte em relação a essa questão recente do. Mas, assim, esse movimento de não vacinar em relação ao autismo já vem desde muito antes. Vacinas que hoje a gente tem contra a poliomielite, vacinas que as pessoas já estavam bem estabelecidas, né? Surgiu lá nos Estados Unidos esse movimento, né? Aqui não está tão forte, fortaleceu recente, né? Mas não tem nada que mostre que vacinas causam autismo, mas tem que mostre que a ausência de vacina vão causar doenças como poliomielite, várias coisas que já foram até extintas, né? Então, vacinem as crianças com tudo que está lá no calendário vacinal delas, por favor. Então, é um mito, né? Não tem essa história de vacina. Vacinem seus filhos, né? E já fazendo a outra perguntinha, se o autismo tem cura e o autista, ele tem ou não emoções? Eu já mandei duas aí, de uma vez. Gente, a questão da cura, a gente pensa em cura quando a gente pensa numa doença, né? Então, como não é a doença, a gente não vai pensar numa cura. A gente vai entender que hoje existe um movimento que a gente chama de movimento pela neurodiversidade. Então, até então, a gente pensava que todo mundo tinha que se comportar de forma muito parecida. E hoje, cada vez mais, como eu disse, até por autistas adultos, né, que têm falado mais sobre como eles se sentem, a gente tem entendido que as pessoas não precisam ser iguais, né? Então, se o autista quer fazer o movimento aqui do flapping, isso não trouxer prejuízo para a vida dele, ele pode fazer, né? A gente até se prende muito a isso, a gente deixa fazer várias coisas porque vão falar, né? Então, assim, não tem cura e a gente, na intervenção, a gente não busca padronizar. A gente entende que se uma pessoa ela tem dificuldade em se comunicar, então a gente ensina a comunicação para ela. A gente entende que se uma criança ela não imita, ela não brinca, isso pode trazer prejuízo na interação, então a gente ensina isso para ela. Então, nosso objetivo vai ser entender a necessidade, se aquilo causa um problema, a gente monta uma intervenção para isso. Então, a gente não vai montar uma intervenção para a criança parar de balançar as mãozinhas se isso não atrapalha ou qualquer outra coisa que tente buscar uma normalização ou uma cura. Então, mito, autismo não tem cura e a gente não busca isso. Autismo tem tratamento, né? Que é a intervenção, né? E agora eu lembrei da série da Netflix, a Advogada Extraordinária. Ela é autista, né? Ai, gente, eu amei. Quer dizer, ainda faltam uns 3 capítulos pra terminar. Inclusive, eu tô esperando sair a próxima temporada. Ai, gente, eu não assisti, eu não tô por dentro. Mas, assim, eu vou até puxar um parênteses, como eu disse, eu falo demais. Mas essa questão nas séries, a gente ama, né? Porém, a gente precisa pensar que muitas vezes o autista que aparece na série é o autista com altas habilidades. Aquele autista extremamente inteligente. Então, cria também esse mito de que o autista sempre vai ser extremamente inteligente, né? Superpoder. Não, gente, não é. Inclusive, alguns podem ter altas habilidades. Então,
para além do que as pessoas com desenvolvimento típico vão ter. Então, falar várias línguas, saber o nome de vários países, saber tudo sobre um assunto, pode ter. Mas pode ter alguns, inclusive, que têm deficiência intelectual, né? E podem ter alguns que têm o que a gente chama de QI, que é o coeficiente de inteligência, dentro da média. Então, nem todo autista vai ser extremamente inteligente, embora alguns vão ter o que a gente chama de altas habilidades, como o próprio... Tem aquele do doutor, né? O bom doutor, alguma coisa assim, né? Então, alguns vão ter altas habilidades. Sim, tem o negócio tem outra série, né? É The Good Doctor, né? E uma perguntinha. É verdade que o Messi é autista? Eu acho que tá todo mundo querendo perguntar. O Messi é autista? Na verdade, eu vi que ele deu... Eu sempre vi isso, que dizia que ele era autista, né? Mas ele deu... Eu vi alguma coisa recente dele que ele dizia que ele não era autista, que isso era um mito. Que ele tinha feito um tratamento na infância, mas era para uma outra questão, que eu não lembro qual é agora. Mas, segundo ele, não é. Então, é aquela coisa. Pode ser que ele tenha uma dificuldade na interação social, mas se ele tiver só isso, não vai fechar o diagnóstico. Pode ser que ele tenha um baixo interesse também social. Tem pessoas que vão ter, né? Tipo assim, gente, me poupa, não vou me interessar. Queria eu ser tão desprendida. Tem pessoas que não vão gostar. Mas, assim, segundo ele não é autista. E aí fica a reflexão, né? Então, segundo ele não é autista, né? Então tá bom. Tem algum outro famoso, assim, ou de história, sei lá, que é autista e vocês têm certeza que é? Não. Musk, né? Agora sim, eu nunca vi ele mesmo dizendo. Vai que eu tô falando besteira, né? Mas é algo bem colocado aí. Gente, quem são os outros? Tem vários super famosos. Agora, não sei, porque é uma coisa tão... Faz tanto tempo. E também não dá pra comprovar. E aí hoje vai aparecer um monte de gente dizendo que fulano, todo mundo era autista, e a gente não sabe, né? É tipo o TDAH, né? Todo mundo tem TDAH agora. Sim, Glaucione, me fala sobre a questão das emoções. Então, o autista, ele tem emoções, né? Não ter é mito. Exatamente. É um grande mito, né? A questão é que, às vezes... como a gente falou no início, né? Pessoas autistas, às vezes, podem apresentar uma dificuldade de compreender esses sinais não falados, né? Tanto no outro, como uma dificuldade de expressar. Eles, sim, têm emoções, como todo mundo, mas, às vezes, pode existir uma dificuldade de saber expressá-las, né? O que não inibe a presença delas. E um outro ponto, né, é que assim, autistas não têm empatia, gente, isso é um mito. Agora, assim, o que pode acontecer? Tem o que a gente chama de neurônios espelhos, eu não vou entrar numa explicação muito técnica não, mas acho que é interessante colocar isso. Que pode haver um comprometimento, né, nesse funcionamento. Então, já foi identificado que, por exemplo, nesse mesmo local, há uma questão relacionada à imitação, que a gente vê que para algumas crianças autistas claramente há uma dificuldade, né? E há também uma dificuldade nessa questão de compreender, como a tia Glau falou, esse outro e se colocar no lugar desse outro. Então, pode ser que alguns autistas tenham essa dificuldade de se colocar no lugar do outro devido a essa questão que eu dei de exemplo. Só que isso não é um padrão, isso não quer dizer que ele é uma pessoa ruim ou que ele não sente nada, né? Como a tia Glau falou, muitas vezes é mais uma dificuldade nessa expressão do que mesmo, né? Então, assim, ele vai ter emoção, né? Ele vai sentir, sim. E pode ser que realmente haja uma dificuldade na não verbal. Então, às vezes ele vai falar, eu estou muito triste, eu estou muito feliz. Ele deve estar sentindo tudo isso mesmo, mas ele não aprendeu que junto com eu estou muito feliz, a gente geralmente fala, nossa, eu estou muito feliz, certo? Porque é algo tão comum. Ele não traz essa emoção, isso. Né? E é algo tão comum pra gente que a gente não entende que isso é aprendido. Então, quando eu olho pra você, que eu disse, nossa, eu estou muito feliz. Por que eu digo eu estou muito feliz e eu não fico gritando, eu estou muito feliz? Porque eu aprendi que num contexto como esse, a gente deve falar mais baixo, a gente deve segurar um pouco. Então, tudo isso foi aprendido. E, às vezes, pode haver essa dificuldade de aprender da parte de algumas pessoas autistas. Perfeito. Quer complementar? Sim. E é justamente por isso que a intervenção é tão importante, né? Porque, como a gente falou no início, o autismo ele é uma condição neurológica. Então, às vezes, a forma que essas informações chegam para essa criança é diferente de que outros indivíduos com desenvolvimento típico. Então, por isso a importância da terapia. E tudo isso a gente vai fazer a estimulação adequada de forma que a criança aprenda, né? Todas essas habilidades que a gente conversou hoje. Ótimo. E tem mais algum mito, verdade, que vocês queiram falar, que estão lembrando? E eu esqueci de perguntar, não sei. Deixa eu ver aqui. Se tinha cura, né? Não tem. O autista sempre necessitará da família?
sempre o autista necessitará da família? Acho que essa preocupação, inclusive, é muitas vezes da própria família, né, da criança autista. Então, será que vai ter essa dependência sempre? Então, gente, varia muito, tá? Quando a gente pensa no autismo, a gente pensa em níveis de suporte. Então, tem o nível de suporte 1, que seria o nível de suporte leve, ou seja, ele precisa de pouca ajuda, né, para conseguir desempenhar as atividades do dia a dia dele, né? Tem o nível de suporte moderado, ele precisa de uma ajuda moderada. E tem o nível de suporte já mais severo, que seria aquele nível de suporte onde ele precisa de muita ajuda, certo? E aí pode ser que com a terapia, alguns realmente consigam ser completamente independentes e vão fazer universidade, faculdade, ter o próprio trabalho, casar se eles tiverem interesse, fazer o que eles bem entenderem com as suas dificuldades ali, certo? Alguns outros, de fato, têm um comprometimento maior e com as terapias a gente vai conseguir ensinar novas habilidades, mas ainda assim pode ser que ele siga tendo ali alguma necessidade de suporte um pouco mais leve, mas siga tendo. Então, assim, realmente depende de cada caso, mas vão ter alguns que você vai dizer, inclusive é outra coisa que a gente não usa, né? Que é nem parece autista, né? Então, eu sei que às vezes a gente tende a usar isso, né? Mas é porque não tem uma cara específica. Então, pode ser que a pessoa se comunique e fale super bem sobre isso e parará, mas se ela teve o diagnóstico de autismo, ela tem autismo, né? Inclusive, nessa série que você comentou, né? Da advogada, traz duas representações sociais bem claras, né? De um sujeito com nível de suporte 1, que no caso é ela, tem uma vida super independente, mas em alguns momentos ela ainda necessita de um suporte, de compreender quando ela vai passar naquela porta, para compreender os sinais não falados daquele carinha que ela começa a gostar, e ele dá uns sinais, mas ela não percebe. E tem um nível, uma representação... não vou dar muito Pra poder assistir. E tem a outra representação do nível de suporte 3, que é justamente aquele carinha lá daquele caso, né? Que ele necessita de suporte para se comunicar, para se locomover, precisa mais de suporte dessa família no dia a dia dele. Daquele caso do irmão? Isso. Que ele ficou agressivo com o irmão? Isso, Sim. sem spoiler, né? Sem spoiler. Não, eu também nem assisti tudo, não. Mas eu vou terminar, é legal, interessante. Sim, gente, então, para a gente chegar aqui, encerrar aqui o nosso papo, né, levando aqui mais para o final, eu queria que vocês... Eu estou olhando para vários lugares, né, que eu fui abandonada aqui pela produção hoje. Eu estou olhando para cá, olhando para vocês, olhando para cá, para ver se está tudo ok. Assim. Sim, eu queria que vocês... Eu acho que tem mais alguma pergunta, alguma coisa interessante, assim, que vocês... acham que a gente poderia falar sobre... Fazer uma espécie de resumo e finalização e acho que... eu tenho uma dúvida. Vou perguntar aqui. A questão da terapia. Por exemplo, o autista começou lá criancinha, né? Primeira infância, né? 1, 2 anos, é isso? 1, 2, 3, né? A gente chama de intervenção precoce. Pronto. Ele está indo lá constantemente para a psicóloga, né? E tudo, fazendo todo esse trabalho aí, né? Que vocês falaram. Essa ida ao psicólogo é para o resto da vida? Ele vai ter uma alta, não vai? Eu pensei nisso agora aqui para perguntar. E aí? Vai lá. Uma pergunta muito importante, né? E aí a gente tem 2 pontos. O primeiro, como a tia Larissa comentou, né? Vai depender de cada sujeito. Mas, geralmente, a gente vê muito o quê? Famílias buscarem muito a intervenção para essa primeira fase da infância e, às vezes, alguns neuros, inclusive, é até um tema que a gente sempre busca, né? Discutir. Alguns neuros acham que a terapia ABA é mais para essas habilidades básicas e para nisso. Mas, quando a gente fala em adolescência, em vida adulta, a gente vê outras habilidades que são importantes serem estimuladas, né? Então, existe um mundo de protocolos para avaliar e montar objetivos de ensino. Isso não se aplica para todos os sujeitos, mas vai depender da necessidade, porque quando a gente fala de adolescentes e adultos, né, se tem déficit na interação social, vão ser outras questões a serem trabalhadas na terapia. Então, terapia ABA não é só para criança, né? A gente também tem objetivos na adolescência e na vida adulta. Nas relações amorosas, já pensou? Essa dificuldade de compreender esses sinais, isso também pode afetar na carreira profissional, por exemplo, né? A gente vê muitos
Outras comorbidades no autismo é em decorrência de déficit nas habilidades sociais. Então, é uma pessoa que academicamente pode ser muito bem, mas por prejuízos em outras áreas, na adolescência ou vida adulta, pode desenvolver outras comorbidades, como ansiedade, depressão. Então, a intervenção pode favorecer, e isso não é uma regra, vai depender de sujeito para sujeito, né? Então, de fato, vão ter alguns que vão ter alta. A gente fez ali a estimulação e ele está super bem. Então, a nossa intervenção ela vai sempre ser em cima da dificuldade. Então, olha, o Joãozinho teve muita dificuldade na infância e ele, com 8 anos, ele está se comunicando bem, ele não está tendo dificuldade, ele pode receber alta? Pode. Então, a gente não vai trabalhar, embora a gente fale do diagnóstico, a gente não vai trabalhar com o diagnóstico em si, sim com as dificuldades daquela pessoa. Então, pode ser que o João, com 8 anos, teve alta e aí, com 19 anos, ele tá com dificuldades nas interações e ele volta. Mas pode receber alta. E alguns vão precisar manter. Ótimo, entendi. Então, não existe uma regra, né? Cada caso é um caso, né, bem específico. E cada idade, cada fase da vida, né, como você falou, demanda algo, né? Sim. Tá começando a paquerar, né? Aí já é outra coisa, né? E, assim, algo que a gente não pode deixar finalizar sem falar sobre isso é da importância da intervenção precoce, né? Então, assim, a qualquer idade que essa pessoa, né, necessitar de intervenção, ela pode fazer. Porém, até os 3 anos, né, a gente entende que o cérebro, vamos pensar no cérebro como uma esponjinha, né? Então, ele está lá absorvendo um monte de informações, certo? Então, ele aprende muito mais, né, que a gente chama de neuroplasticidade. O cérebro está muito mais que a gente chama de plástico, ele vai, né, se adaptar muito ali às situações. Então, assim, a criança ela vai ter um melhor benefício dessa terapia se ela inicia cedo. Até 5 anos ainda é considerada intervenção precoce. Então, ela vai ter mais benefício. Se a criança nunca fez terapia, ela tem 7 anos, ela tem dificuldade na comunicação, ela vai ter benefício até se ela tiver 50, se for um adulto, né? Mas quanto antes começar, melhor. Não precisa ter diagnóstico. Tem atraso, tem dificuldade? Leva para estimulação. Na dúvida, se fechar o diagnóstico depois, ela já está fazendo a estimulação, porque a gente trabalha em cima da necessidade, não em cima do diagnóstico. Mas, rapidinho, antes de complementar, o pai, o responsável ou o cuidador, né? Ele vai perceber algo estranho aí nesse desenvolvimento, na fala e tudo, aí é que vai levar, né? Ou vocês aconselham a levar? Não. Todos. Quando ele perceber alguma dificuldade, não precisa ser todos, né? Sabe quem é que chama muito? A escola. Porque na escola tem várias crianças da mesma idade. Aí tem aquela criança que está se destacando por algum motivo. Aí a escola chama, fala para a família, e como a escola já está muito por dentro, muitas vezes já encaminha. Mas pode ser o pediatra, pode ser muitas vezes o pai ou a mãe que diz, opa, tem alguma coisa errada, certo? Mas ao primeiro sinal de alguma dificuldade, né? Já, né? E a Glaucione quer... A Glau, quer complementar? Não, era basicamente isso que eu ia comentar, né? Às vezes a escola acaba chamando, né? Era basicamente isso. Então, gente, antes da gente finalizar, né, eu queria pedir que vocês que estão aí até o final, né, se inscrevam no nosso canal do YouTube, tá? É a coisa aí, né, aperta aí o sininho. Dá um like. Gente, é porque eu tô cansada, né? A gente tá cansada. Trabalharam hoje, né, também. Pois é, se inscreva, deixe seu like, comentário, perguntas para as meninas aqui, né? Sigam, né, lá o Medição Podcast no Instagram. E eu queria divulgar aqui o delas também. Eu também vou deixar aqui o Instagram de vocês. O da Larissa é @confabular.tea. TEA? Que é transtorno do espectro autista. Não, peraí, repete, não pegou. É o confabular.tea. TEA quer dizer Instagram. transtorno do espectro autista, a siglazinha. Ah, ótimo. E o teu Instagram, Glau? E o meu é psiglaucione.aba. .aba, né? Ótimo. Uma tem o TEA e o outro tem o aba. Sim, e aí para finalizar, qual é a mensagem aí que vocês deixam para os pais, cuidadores que estão ali com aquela criança que precisa ser levada para um psicólogo, ou para quem não conhece o que é o autismo e convive com uma pessoa que tem o diagnóstico já? Qual é a mensagem? Ou fiquem livres, né? E se quiser indicar algum livro, alguma série. A série a gente já falou, né? Tá. Posso falar? Vai. Tá, então assim, são muitas coisas, né? Nossa, você falou tantos pontos importantes que eu fiquei, meu Deus, o que eu vou falar? Mas assim, eu acho que o que a gente precisa pensar, né? É que realmente a gente vai ter
um espectro, né? Então, muitas manifestações diferentes, né? Então, pessoas autistas que vão falar muito, pessoas que vão falar pouco, algumas que não vão falar, dificuldade na interação social, né? E o que a gente precisa pensar é que a intervenção, ou seja, o tratamento, ele vai ser a partir do que for um problema. Então, todo autista vai precisar de tratamento? Não necessariamente. A partir da dificuldade que ele apresentar, é que nós vamos trabalhar essas questões para ajudar e trazer qualidade de vida, né? E acho que o ponto mais importante é a importância da intervenção precoce. Então, ao primeiro sinal de atraso, poxa, eu acho que o meu filho tem 2 anos e ele ainda não está falando. E muitas vezes o próprio médico diz assim, coloca na escola, espera mais um pouco. Então, o tempo que você esperou ali de 1 ano seria preciosíssimo para essa criança aprender habilidades importantes, né? Então, se você vê o atraso, procura um profissional que realmente tenha uma prática focada em evidências científicas, que é o caso da intervenção em aba, que tenha uma prática respeitosa, que não vai forçar a criança a ficar ali naquela mesa, porque infelizmente a gente ainda vê, né? E eu acho que de um modo geral é isso, quanto mais informação, quanto mais conhecimento, menos preconceito, mais pessoas podem ser beneficiadas, né? Você deixou aí o meu Instagram, da Tia Glau também. Nós falamos muito sobre isso, porque eu acho que é algo extremamente importante, tem se tornado mais comum. Então, acho que de um modo geral é isso. Espero que vocês tenham gostado. E estou à disposição para o que precisarem, que eu puder ajudar. Ótimo. E a Glau, quer deixar o seu recado final? Sim, justamente isso, né? E, assim, que de fato, né? Que se você, família, familiar ou conhecido, né? Vê alguns atrasos nessa criança, cada dia conta muito, né? Então, realmente buscar profissionais capacitados para que possa favorecer contextos para essa criança aprender, vai proporcionar para ela, né? Uma prevenção de acúmulos de atrasos e uma melhor qualidade de vida e independência, né? Então, gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês, tá? A Larissa e a Glau, muito obrigada. Adorei saber um pouco mais, né? Quebrar mitos sobre a questão do autismo, né? E é isso. Agradecer, né, a presença. Vocês querem falar mais alguma coisa? Gente, eu queria só agradecer primeiramente, agradecer a você pelo convite, né? As pessoas que estão assistindo, né? Peço perdão antecipadamente se algo ficou corrido, porque realmente é um assunto muito amplo, né? Tentamos trazer aqui da forma mais leve, você ajudou muito nesse processo, né? A gente tentar trazer aqui da forma mais leve possível. E assim, isso é só um start. Vocês podem estudar mais sobre, podem perguntar, né? E, mais uma vez, agradecer. Estou muito honrada em participar. Uma experiência maravilhosa. E espero que sejamos convidadas novamente para falar mais sobre o autismo, sobre a infância, de repente sobre o TDAH, né? Tem muito assunto aí para a gente conversar. Então, muitíssimo obrigada, né? E é isso. Também gostaria de agradecer, né, pela oportunidade e nos colocamos à disposição. Se tiver ficado algum tema que você, né, gostaria de tirar alguma dúvida, pode entrar em contato nas nossas redes sociais que a gente vai estar super disponível. Tá ótimo. E eu vou deixar o Instagram delas na descrição, tá? Para vocês seguirem lá, né? Perguntar se tiver alguma dúvida, se ficou alguma dúvida aqui do nosso papo. E é isso, gente. Obrigada aí por ter assistido. Até a próxima. Tchau, tchau. O Belas falando tchau. Peraí, deixa eu botar um tchau. Vai, tchau. Tchau.